Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião, professor Flávio Souza, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre equações de primeiro grau, certo? Se você está começando o sétimo ano agora e começou a ver as equações, esse vídeo é para você. E se você tem dúvida se passa positivo, passa negativo, passa multiplicando, passa dividindo, fica aqui que esse vídeo é para você. Se você já avançou também, já está lá nas séries finais do ensino fundamental, ou até no ensino médio e ainda tem um pouquinho de dificuldade, também fica aí que esse vídeo é para você, beleza? Então vamos para nossa aula aí, direto ao ponto. Resolução de equações do primeiro grau. Beleza, então dei uma mudada na tela aqui para a gente fazer. Ó. Eu coloquei as equações bem simples aqui para que você entenda. Então esse vídeo aqui é um vídeo básico. Depois, se você precisar, coloca aí nos comentários que a gente resolve coisas mais avançadas, beleza? Então vamos lá. Princípio básico de uma equação. Você tem uma sentença expressa aí por uma igualdade, né? Então tá aqui, ó, 11x mais 7 igual a 6. Como tá dizendo que é igual, a balança está equilibrada. Então eu quero descobrir o valor de x para que essa balança ainda continue equilibrada, beleza? Eu quero descobrir um número que eu coloco no lugar do x. Depois, quando eu fizer esse número vezes 11 e depois somar com 7, a resposta final tem que ser o menos 6. Beleza? Esse é o princípio. Por que eu coloquei de duas maneiras, passo a passo e resumido? No passo a passo eu vou te mostrar o conceito de balança e de equivalência, de igualdade, porque passa de um lado para o outro e vice-versa. E depois eu vou te mostrar a forma resumida, que é a forma que a gente faz no nosso dia a dia. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho 11x mais 7 igual a menos 6. Por convenção, a gente costuma deixar a variável do lado esquerdo aqui, certo? Sempre do lado esquerdo. E tudo que não tem a variável, que no caso aqui é a letra x, poderia ser qualquer letra, a gente coloca para o outro lado. Mas como é que a gente faz isso? Bom, se tudo que é x tem que estar do primeiro lado e tudo que não tem x tem que estar do outro lado, esse 7 aqui, ó, ele tem que mudar de lado, certo? Porque eu quero deixar tudo que tem x desse lado. Então eu vou fazer assim, ó, 11x, aí eu vou colocar aqui, ó, mais 7, vou deixar um espaço para você entender e vou colocar o menos 6. Bom, eu quero tirar 7 desse lado. Então, ó, se eu quero tirar o 7 desse lado, vai ficar, ó, menos 7, certo? Mas lembra que era uma balança? Quando eu coloquei esse menos 7, a balança desequilibrou. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco o menos 7 do outro lado. Então, percebe que eu coloquei as duas coisas vermelhas lá, os dois menos 7 dos dois lados da equação, então a balança continua equilibrada. Só que o que vai acontecer? Ó? Agora eu tenho mais 7 e menos 7, então eu vou ficar aqui que 11x, ó, mais 7 menos 7 é zero. Então, ó, se eu quisesse pular essa etapa de colocar o zero, eu nem colocaria. Estou colocando só para te mostrar que eu estou fazendo passo a passo. E aqui, ó, se eu devo 6 para uma pessoa e devo 7 para outra, então eu devo 13, certo? Então eu estou devendo 13. Cuidado com regrinha de sinal, positivo com positivo, negativo com positivo. Toma muito cuidado com isso, certo? E agora, ó, o zero é o elemento neutro da adição. Então isso aqui fica assim, ó, 11x igual a menos 13, certo? E aí o que acontece agora? Esse 11 aqui, ele está multiplicando o x. Toda vez que tiver um número e uma letra ali coladinhos, eles estão se multiplicando. Só que o exercício, ele não quer saber o valor de 11x, ele quer saber o valor só de x. E aí, como esse 11 está multiplicando x, a gente vai pegar e vai dividir. Percebe que eu sempre estou usando a operação inversa. Ó. Aqui era uma adição, eu subtraí o número. Aqui era uma multiplicação, eu estou dividindo. Mas se eu dividir de um lado, eu divido do outro também, certo? Só que 11 dividido por 11 vai dar 1. Então, ó, vai ficar 1 vezes x, que é igual, ó, a menos 11, menos 13 onzeavos. Como essa divisão não é inteira, a gente deixa na forma de fração. E aí, o que a gente faz para terminar? Ó? 1 vezes x, 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, o que a gente faz? Ó? Só coloco o x, porque 1 vezes x é o próprio x. Aí eu tenho menos 13 onzeavos. Não dá para dividir, não dá para simplificar. Então, ó, quer dizer, para dividir dá, só não vai dar um número inteiro. E aí a gente deixa assim, tranquilo?
Agora vamos entender a forma resumida. Deixa eu só pegar a caneta aqui e deixar ela um pouquinho mais grossinha. Não tá dando aqui, mas vamos lá. Pronto, agora deu. 11x mais 7 menos 6. Aqui foi o passo a passo, agora você vai ver a forma resumida. Como é que é feito isso da forma resumida? Então, ó, eu tenho 11x igual. Aí o menos 6 está lá do outro lado, certo? Aí o que eu queria fazer antes? Ó, esse 7 aqui, ele tinha que estar do outro lado. Então, eu vou mudar o 7 de lado. Ó. Então, como ele está somando, do outro lado ele passa subtraindo. Então, a gente faz assim, ó. Se ele está somando, a operação inversa da soma é a subtração. Então, ele vai para o outro lado desde que ele vá subtraindo, para que a balança continue em equilíbrio. E aí, depois, o que eu faço? Eu tenho 11x igual, agora igualzinho do outro lado. Se eu devo 6 e devo 7, então eu devo 13. Então, ó, vou escrever aqui, ó. Eu devo 13. Deixa eu pegar a caneta aqui. 13. Deixa eu só arrumar esse 13 aqui. Pronto. Eu devo 13. E agora o que vai acontecer? Ó? Esse 11 ele está multiplicando o x. Mas eu não quero que ele multiplique, porque eu quero saber só o valor do x. Então ele tem que ir para o segundo membro. Mas a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então esse 11 ele vai dividindo aqui, ó. Ele vai dividindo o 13. E aí, se você observar, ó, a gente já chegou na resposta. X é igual a menos 13 sobre 11. Então, a gente vai lá e só monta o conjunto verdade ou o conjunto solução da equação, né? Que seria o menos 13 sobre 11. Então, toda equação aí tem um conjunto solução, né? Mesmo que ele seja um conjunto vazio, mas a gente tem um conjunto solução. Certinho? Agora que você entendeu a primeira, eu vou passar para a segunda e vou fazer todas no mesmo processo. Eu tenho 8 equações para resolver com você aqui. Só que a primeira a gente deu uma paradinha ali, foi mais devagar, certo? Agora a gente vai dar uma agilizada no processo. Então vamos lá. Agora eu tenho 2x menos 13, 2x menos 3 igual a 17. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu tenho 2x, certo? Menos 3, vou deixar o igual um pouco distante e vou colocar o 17. Como aqui está menos 3 e eu quero que ele vá para o outro lado, então eu tenho que somar. Ó. Lembra da operação inversa. E aqui se eu coloquei mais 3 de um lado, tem que ser mais 3 do outro. E agora o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho 2x, certo? Menos 3 mais 3 dá 0. Então, se você quiser, nem precisa colocar esse 0. E 17 mais 3 vai dar 20. Agora, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 2x igual a 20. Beleza. Eu não quero saber o valor de 2 vezes x, de 2x. Eu quero saber o valor só do x. Então, eu venho aqui, ó, divido por 2. E aqui eu divido por 2. Por que por 2? Porque aqui é 2x. Se fosse 3x, eu ia dividir por 3. Se fosse 10x, eu ia dividir por 10. Certo? E aqui vai ficar, ó, 2 dividido por 2 dá 1x. Então vai ficar 1 vezes x. E 20 dividido por 2 dá 10. Então aqui, ó, 1 vezes x é x. Então x é igual a 10. Aqui está o passo a passo. Agora vamos fazer aqui na forma resumida. 2x, agora ó, esse carinha aqui, ó, menos 3, ele vai mudar de lado. Então, como ele está menos 3, ele vai mais 3, certo? Então vai ficar assim, ó. 2x é igual a 17 mais 3. Então eu vou ter que 2x é igual a 20. Esse 2 ele está multiplicando x. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então agora ó, o 2 vai vir dividindo, certo? Então mudar de lado não tem a ver com mudar o sinal, tem a ver com uma operação. Então aqui vai ficar igual a 10, ó. E aí eu tenho que x é igual a 10. Eu vou montar aqui o meu conjunto verdade. Se você quiser, dependendo do professor, o professor não escreve o V, o professor escreve o S de conjunto solução, tá?
também é válido. Na primeira eu coloquei o V, agora eu coloquei o S e tá tudo certo, beleza? Vamos para nossa próxima aí. Agora, ó, pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos tentar fazer aqui, ó. Tenho 5 menos 2x, então esse 5 vai ter que mudar de lado. Então, vou começar aqui, ó. 5, aí vou dar um espacinho entre ele, ó. Menos 2x igual a menos 17. E aqui onde tem menos 5, aqui onde tem 5, eu vou colocar menos 5, porque 5 menos 5 vai zerar, certo? Mas eu coloquei menos 5 desse lado, tenho que colocar menos 5 do outro. Agora, ó, 5 menos 5 zerou. Então, o que sobrou desse lado? Sobrou menos 2x, nem coloquei o zero agora, hein? Igual, se eu devo 17 para uma pessoa e devo 5 para outra, então eu devo 22. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Esse menos 2 está multiplicando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados por menos 2, certo? Vou dividir os dois lados por menos 2. Porque menos 2 dividido por menos 2, quando eu divido dois números com o mesmo sinal, ele fica positivo. Então, vai ficar 1x. E dividindo menos 22 por menos 2, dividindo dois números negativos, ficamos com um número positivo. Ficamos com 11, certo? E 1x, como um elemento neutro, vai ficar x igual a 11. Então, tá aqui, ó. Resolvida a nossa equaçãozinha. Agora vamos para o outro lado. Eu tenho 5 menos 2x igual a menos 17. Então, ó, eu tenho menos 2x igual a menos 17. Ah, por que você não escreveu o 5? Porque o 5 ele vai mudar de lado. Ó. Como ele é positivo, ele vai mudar de lado negativo. Como ele está somando, ele muda de lado subtraindo. Então, ó, agora eu tenho menos 2x igual, se eu devo 17, devo 5, então eu devo 22. Esse 2 negativo aqui, ele está multiplicando o x. Então, ele vai dividir do outro lado, operação inversa. Ó. Então, se eu divido menos 22 por menos 2, divisão de negativos resulta em positivo. Então, vai dar 11. E aí eu venho e monto o conjunto verdade. Então, o número que satisfaz a equação aí, ó, é o 11. Certo? Vamos para mais um. Agora tem uma fração, ó. Não importa, lembra? O processo é sempre o mesmo, certo? Então, ó, o que eu tenho? 3x, aí eu tenho menos 5, aí eu vou deixar um espaço e vou copiar a fração que é o meio. Bom, se eu tenho menos 5, para que ele vá para o outro lado, eu tenho que somar 5, certo? Então, ó, menos 5 mais 5. E aqui, ó, eu também tenho 5, certo? E aí, o que vai acontecer agora? Se eu tenho menos 5 mais 5, vai zerar. Então, aqui vai ficar só 3x, certo? Igual. E aqui eu vou escrever assim, ó. 5 mais meio, só para ficar mais fácil de entender. Ao invés de escrever meio mais 5, eu vou escrever 5 mais meio. E como é que eu vou resolver isso? 3x é igual. Como eu tenho um número sendo somado a uma fração, ó, 5 mais meio dá 5,5, certo? Você já poderia colocar 5,5. Mas eu vou fazer na forma de fração. Aqui eu vou multiplicar. Ó. 5 vezes 2 vai dar 10. Opa! 5 vezes 2 vai dar 10. Aí esse 10 eu vou fazer mais 1. Mais 1. Então vai ficar 10 mais 1. E o denominador, que é o 2, você repete. Certo? Então isso aqui vai ficar assim, ó. 3x é igual a 11 sobre 2. Beleza? Porque eu fiz 10 mais 1, virou 11. Agora, o que eu tenho que fazer? Dividir os dois lados por 3, ó, porque aqui tenho 3x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 3 aqui e vou colocar o 3 aqui embaixo. Como já tem o 2zinho lá, então o 3 vai multiplicar aquele 2zinho, certo? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Deixa eu copiar aqui no cantinho. Acho que vai dar para você ver. X é igual. Então, eu vou ficar com 1x, né?
porque eu vou fazer 3 dividido por 3. E aqui eu tenho 11, e 2 vezes 3 vai dar 6. Então, ó, vai ficar que x é igual a 11 sobre 6. Beleza? Então, aqui está o passo a passo. Agora, vamos tentar fazer aqui a forma resumida. Então, ó, tenho 3x, aí eu vou copiar igual a meio, aí o menos 5 vai mudar mais 5, certo? Aí aqui, ó, 3x é igual. Aí se eu fizer a sominha aqui, ó, vai ficar 5 mais meio, vou colocar o número inteiro na frente, só para ficar mais fácil. Aí eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui na parte anterior, ó. Então eu vou fazer 5 vezes 2, ó, ou 2 vezes 5, e vou somar o resultado com 1. Então, ó, 2 vezes 5 dá 10, e 10 mais 1 vai dar 11. Então vai ficar 11 sobre 2. Agora, esse 3 está multiplicando. Então, ó, x é igual a 11 sobre 2. Como o 3 está multiplicando, ele vai ter que dividir. Então, ele vai vir aqui para baixo, ó, certo? Então, eu vou fazer o quê? X é igual a 11 sextos. Como essa divisão não dá inteira, a gente deixa assim mesmo. Só coloca o conjunto verdade, ó. 11 sobre 6. Beleza? Vamos para mais um. Então tá aqui, ó. 4x mais 11 igual a 1. Aposto que você já tá craque nisso aí. Mas vamos lá, ó. Eu já tenho aqui 4x mais 11. Bom, como eu quero tirar 11, então eu já vou escrever aqui, ó. Menos 11 igual a 1. E aí eu vou tirar 11 do outro lado também, certo? Aqui vai dar 0, ó. Mais 11 menos 11 vai zerar. Então vai sobrar só 4x. E aqui, ó, eu tenho 1, esse 1 é positivo. Eu tenho 1 e devo 11. Se eu tenho R$1 e devo 11, se eu pagar esse R$1 que eu tenho, eu ainda vou ficar devendo 10. Certo? E agora o 4 está multiplicando, então eu vou dividir ambos os lados por 4. Então aqui vai ficar 1x e 4 dividido por 10. Então vai ficar assim, ó, menos 10 sobre 4. Certo? Eu não dividi por quê? Porque não dá uma divisão inteira. Eu costumo deixar os resultados na forma de fração, quando a divisão não dá inteira. Mas se você dividir 10 por 4, vai dar 2,5. Se você colocar a resposta x é igual a menos 2,5, também tá certo. Aqui, ó, 1 vezes x é x. E aqui o que eu vou fazer? Ó? O 10 e o 4, eu consigo simplificar essa fração. Ó. Simplificar por 2. Então vai ficar menos, o menos continua. 10 dividido por 2 dá 5. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, ó, tem uma resposta aqui, menos 5 meios, certo? Do outro lado, eu tenho 4x igual a 1. Então, ó, mais 11. Como vai mudar de lado, muda a operação. Então, vai ficar menos 11. Então, eu tenho 4x igual a menos 10, certo? Aí, o processo aqui agora é igual, ó. Porque ele vai passar dividindo, então vai ficar menos 10 dividido por 4. Vou simplificar por 2, numerador e denominador. Então, vai ficar, ó, x é igual a menos 5 sobre 2. Aí eu vou lá e monto o meu conjunto verdade. Então, ó, conjunto verdade. Então, vai ficar menos 5 sobre 2. Beleza? Tá curtindo aí? Tá gostando? Então, vamos para o nosso próximo exercício aqui, ó. Menos 9x mais 8 é igual a menos 43. Então, vamos lá. Então, eu tenho menos 9x mais 8. Aí, eu vou colocar o menos 8 aqui. Agora, eu vou colocar menos 43. E aqui, eu vou colocar menos 8. Certo? Aí, vai ficar menos 9x. Aqui, ó, mais 8, menos 8 vai zerar. Então, nem vou escrever o zero. E se eu devo 43 para uma pessoa?
e devo 8 para outra pessoa, então no total eu estou devendo R$ 51, certo? Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou dividir os dois lados por menos 9, porque eu quero que fique só o x aqui, ó. Então eu vou dividir os dois lados por menos 9. Menos 9 dividido por menos 9 dá 1. Então vai ficar 1x. E aqui, ó, negativo dividido por negativo vai ficar positivo. Então essa fração vai ficar assim, ó. 51 sobre 9. Então, x é igual a 51 sobre 9. Só que isso dá para simplificar por 3. Então, ó, vou dividir por 3 e vou dividir por 3. E aí vou colocar a resposta final aqui, ó. X é igual a 51 dividido por 3 dá 17. E 9 dividido por 3 dá 3. Então eu cheguei no 17 terços. Certo? Por que eu estou te mostrando as duas maneiras? Para você entender o processo do passa para lá, passa para cá, passa positivo, passa multiplicando, passa dividindo, certo? Mas, com o passar do tempo, a ideia é que você faça só usando a forma resumida aqui, ó. Então eu tenho, ó, menos 9x igual a menos 43. Aí esse 8 ele vai mudar de lado. Então, ó, ele vai ficar negativo, certo? Então vai ficar menos 8. E aí vai ficar menos 9x igual a menos 51. Percebe que chega um momento que os lados ficam iguais, né? Não importa se você faz passo a passo ou na forma resumida, mas chega uma hora que eles ficam iguais. A diferença é que na forma resumida é mais rápido. Então aqui, ó, você tem o x igual. Como você quer deixar só o x do outro lado, então o menos 9 ele vai dividir o menos 51. E aí divisão de negativos vai ficar positivo, certo? E aí eu vou dividir por menos 3. Ó. Vou simplificar a fração por 3, não por menos 3, né? 51 por 3 vai dar 17 e 9 por 3 vai dar 3. E aí a gente chegou no resultado. Agora só vou escrever aqui o nosso conjunto verdade. Então vai ficar 17 terços, beleza? Deixa eu só dar uma destacada nela aqui, ó. Vamos para mais uma. Então, olha aqui, ó, 11x menos 4 igual a 0, ou 0 é igual a 11x menos 4. Então, olha que interessante, ó. O 0 está aqui. Agora, quem eu vou mudar de lado? Seguindo um princípio que eu sempre vou deixar as variáveis do lado esquerdo, então eu vou ter que mudar aquele 11x de lado. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Ah, Flávio, mas dá para resolver deixando ela do lado direito. Se você já consegue resolver, beleza. Por que a gente se confunde às vezes? Porque a gente está usando uma estratégia ali, ó, e do nada a gente quer mudar. Então, nesse vídeo eu vou manter a estratégia de deixar sempre do lado esquerdo a variável. Se você conseguir entender fazendo do lado direito, tudo bem. Qualquer coisa eu até faço aqui para você entender melhor, certo? Então, ó, desse lado eu tenho menos 4, certo? Ele vai continuar aqui. Só que esse 11x que está aqui, ó, deixa eu mudar a escrita aqui. Esse 11x vai ter que mudar de lado. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 11x. Se eu coloquei menos 11x aqui, eu tenho que colocar menos 11x do outro lado. E agora aqui, ó, o menos 4, ó, continua aqui, ó. Só que olha como ficou. Se eu tenho menos 11x, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, ó. Menos 11x com 11x positivo, eles vão se anular. Então, desse lado aqui vai sobrar, ó, só menos 11x, porque o zero não vai interferir, igual a menos 4. Agora, o que eu faço? Divido os dois lados por menos 11. Ó. E aí, o que vai acontecer aqui? Ó? Menos 11 dividido por menos 11 dá 1. Então, vai ficar 1 vezes x. E negativo dividido por negativo fica positivo. Então, aqui vai ficar 4 onzeavos. E aí, multiplicar por 1 não muda nada. Então, eu tenho que a resposta é
4/11, certo? Agora dá uma olhada como fica esse exemplo na forma resumida, para que você entenda que a forma resumida é melhor. Então, ó, você não tem um zero aqui, ó. Lembra que eu falei que tanto faz a variável ficar do lado esquerdo ou do lado direito? Então, vou fazer de duas maneiras aqui, ó. Então, o zero não vai me interferir em nada, então só vou mudar esse 11x de lado. Então, como ele está positivo, ele vai para o outro lado, ele vai subtraindo. Então, vai ficar assim, ó. Olha que dificuldade. E agora, ó, o x vai ficar a menos 4 dividido por menos 11. O menos 11 que está multiplicando o x, ele vai dividir. E negativo dividido por negativo vai ficar positivo. Por isso que a fração fica positiva, certo? Agora, ó, presta atenção aqui, ó. Deixa eu só pegar a régua, fazer um tracinho aqui, só para diferenciar. Vamos pegar uma canetinha de outra cor. Beleza. Tranquilo. Agora vamos pensar que o nosso exercício está assim, ó. 0 igual 11x menos 4. Bom, eu falei para você que tanto faz o x ficar do lado esquerdo ou direito. Por convenção, a gente coloca do lado esquerdo. Então, olha como ficaria esse exercício da forma resumida. Como só tem 11x e o menos 4, eu vou mudar o menos 4 de lado. Então, vai ficar assim, ó. 4 igual a 11x. Ou seja, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele está subtraindo. Então, eu mudei ele de lado. Então, ele vai ter que somar. Então, ó, mais 4 mais 0 é 4. E aqui, ó, o 11 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, ó. Aí, ó, já acabou o exercício. Então, 4/11 igual a x, ou x igual a 4/11 é a mesma coisa. Então, ó, conjunto verdade, então vai ficar 4/11, ou 4/11 que a gente fala. Certinho? Vamos lá, temos mais alguns minutinhos, vamos fazer meia horinha aqui só de resolução de equação. Então tá aqui, ó. 3 é igual a 2 menos 7x. Então tá dos dois jeitos aqui. Agora que você viu que não mudar a variável de lado não interfere em nada, então vamos tentar fazer da maneira mais prática possível. Então, ó, tenho 3 aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Esse 2 eu vou mudar de lado. Esse 2 aqui, ó. Então, olha só como vai ficar. Ó. Tenho 2, certo? Então, como o 2 vai mudar de lado, então eu vou tirar 2 daqui e vou tirar 2 do outro lado. Certo? E agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar o menos 7x. Certo? Só que 2 menos 2 vai zerar. E 3 menos 2 aqui no primeiro lado vai dar 1. Então, vai ficar 1 igual a menos 7x. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Como esse menos 7 está multiplicando, eu vou dividir os dois lados por menos 7. Vai ficar assim, ó. Aí eu tenho o 1, que é positivo, dividido pelo menos 7, que é negativo. Então, vai ficar menos 1/7. A fração fica negativa, porque positivo com negativo deixa a fração negativa. E menos 7 dividido por menos 7 dá 1. Então, vai ficar 1x. E aqui, ó, vai ficar menos 1/7 igual a x, porque o 1 é um elemento neutro, né? Multiplicar por x não muda nada. Então, percebe que eu resolvi com o x do segundo lado e não me atrapalhou em nada. Agora, olha aqui a forma resumida. Esse 2 aqui, ó, eu posso juntar com o 3 que está do outro lado. Só que ele é positivo, então quando ele for para o outro lado, ele vai ter que subtrair. Então, olha o que vai acontecer, ó. 3 menos, vou colocar de vermelho aqui, ó, menos 2, que vai ser igual a menos 7x, certo? Só que 3 menos 2 é 1. Então, eu tenho 1 menos 7x. Como menos 7x, menos 7 está multiplicando x, ele vai dividir. Então, vai ficar, ó, menos 7. E aqui vai ficar x. Só que aqui já acabou, né? Porque, ó, positivo dividido por negativo, a fração fica negativa. Então, vai ficar assim, ó.
menos 1/7 é igual a x. Então tá aqui, ó, a nossa resposta. Só vou montar o conjunto verdade. Então vai ficar menos 1/7. Certo? Toda vez que a gente escreve um sinal de menos, a gente sempre coloca ele na frente da fração. Nunca deixa ele em cima ou embaixo. É uma outra convenção também, tá? Então a gente está dizendo que a fração é negativa. Agora o nosso último aqui, ó. Então vamos lá. Já vai observando. Esse cara vai ter que mudar de lado. Então olha o que vai acontecer, ó. Tenho menos 10. Como ele é menos 3, eu vou ter que colocar do outro lado mais 3. E agora eu vou copiar ele de novo aqui, ó. E vou somar 3 igual eu fiz do outro lado. Percebe que o que está de vermelho é o que eu estou fazendo dos dois lados da balança. E aqui, ó, mais 7x. Se eu devo 10 e paguei 3, então eu vou ficar devendo 7. Só que menos 3 mais 3 vai zerar. E aqui eu vou ficar só com 7x. E esse 7 está multiplicando. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados por 7. 7 dividido por 7 dá 1. Só que o de cima é negativo e o de baixo é positivo. Então vai ficar menos 1. E aqui 7 dividido por 7 vai dar 1 vezes x. Então menos 1 é igual a x. Pronto, resolvido. Agora vamos ver o método prático. A forma resumida aqui, né? Esse menos 3 eu vou mudar ele de lado para deixar o x sozinho. Então, ó, como ele está negativo, ele vai ter que ir para o outro lado somando. Então vai ficar assim, ó. Menos 10 mais 3 igual a 7x. Quando é mais aqui, ó, percebe que esse mais aqui eu nem escrevi, certo? Eu escrever mais 7x ou escrever só 7x é a mesma coisa. Então aqui, ó, se eu devo 10 e paguei 3, eu ainda fico devendo 7. Isso aqui é igual a 7x. Então aquele 7 ali, ó, ele vai passar dividindo. Então vai ficar menos 7 dividido por 7. Então, ó, esse 7 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. É o que está aqui embaixo. Vai ficar igual a x. Então, ó, x é igual negativo dividido por positivo, fica negativo. E 7 dividido por 7 dá 1. Então, ó, resposta final aqui, ó, menos 1. Só montar o conjunto verdade. Então, ó, opa. Menos 1, certo? Então a gente resolveu aí, se não me engano, 9 exercícios de equação do primeiro grau, passo a passo e da forma resumida. Certinho? Deixa eu mudar a tela aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Agora é o momento de você colocar qualquer dúvida aí no comentário. Se você não tem dúvida, deixa aquele joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos aí. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aí você vai ficar atualizado toda vez que eu postar um conteúdo, certo? Lembra que aqui a nossa matemática tenta ser da forma mais simples possível, certo? Então, ó, matemática com Flavião, matemática simples e sem complicação, beleza? Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.